Hoje nós vamos ensinar uma peça de patchwork. Essa técnica que eu vou ensinar é piecing. O piecing é a junção de pedaços de tecido formando alguma figura geométrica. Anote a lista de material para fazer esse artesanato. Tecidos vinho, floral, rosa, cada um com 30 centímetros de largura por 1,40 de comprimento. Tecido quadriculado com 60 centímetros de largura por 1,40 de comprimento. Linhas nas cores dos tecidos. Tesouras. Lápis preto. Manta acrílica. Ferro de passar. Máquina de costura. Alfinetes. Régua. Vamos cortar os tecidos, que eu preciso de quadrados de 11 centímetros e meio por 11,5. Vamos cortar uma tira. Sempre lembrando de usar a fita métrica para que ele saia certinho, tá? No caso, o resultado final deste quadradinho que vamos usar é este aqui. Esse tecido vai fazer parte do bloco, este outro, e um floral, que vai ser a parte central do bloquinho, tá? Esse tecidinho aqui, ele tem 11 centímetros e meio por 11,5. Este também é a mesma metragem. Este outro aqui são 12 centímetros e meio por 12,5. Nós vamos riscar, tá? Este quadrado e vamos transformar em 2 triângulos. A mesma coisa eu vou fazer com esse tecido rosa. Bom, depois de riscado, vamos cortar exatamente em cima do local que riscamos, da marquinha que foi dada, tá? Com lápis. Depois de cortado, nós vamos até o ferro para marcar o tecido, vincar. Nós vamos dobrar bem certinho e vou vincar com o ferro, marcar o meio. Dobro, coloco de novo no mesmo lugar, tá? E marco novamente o meio. O triângulo rosa, a mesma coisa. Eu vou dobrar certinho. Bato o ferro na pontinha, não há necessidade de passar nele todo. Depois dessa etapa, nós vamos alfinetar. O importante é juntar direitinho a parte que foi vincada, tá? Bem certinho. E o outro lado também. Agora nós vamos para a máquina costurar essa peça aqui. Agora nós vamos costurar esta base, esse triângulo rosa no quadrado, os dois lados. Vamos costurar pezinho de máquina, que é uma forma da costura ficar retinha. O trabalho tem que ter uma única medida. Então vocês vão observar que esse metal aqui, ele vai correr certinho no tecido até o final. Nós vamos trabalhar o tempo todo usando este pezinho de máquina. Essa etapa, ela é muito importante. Nós vamos repetir durante todo o nosso trabalho, tá? Juntando os outros pedacinhos do triângulo, formando o bloco principal, que é retangular. Repetir o mesmo processo usado para o tecido rosa. Depois de costurar, corte as sobras do pano, abra os triângulos, passe a unha e leve ao ferro.
Nós vamos repetir esse bloco outra vez. Vamos fazer o passo a passo para que torne 2 joguinhos que vão ser unidos desta forma. Coloque um quadrado sobre o outro, centralize bem e use os alfinetes. Use o pezinho de máquina para costurar. Vou tirar o alfinete e abrir com a unha o nosso trabalho. Observe que ele ficou um retângulo com 2 blocos idênticos. Agora nós vamos colocar moldura. Essa moldura, esse tecido, ele tem 4 centímetros e vamos cortar uma tira grande, compridinha dele, tá? E vamos depois tirar as sobras. Eu vou colocar na lateral e alfinetar bem certinho. Costure as 2 molduras de pano, tire os alfinetes e abra a costura com a unha. Eu vou passar o ferro agora e cortar as sobras dessa moldura que foi colocada na lateral. Em seguida, eu vou colocar a moldura em cima, fechando esse bloco com esse filete vinho para dar um destaque melhor no trabalho. Use a máquina também para costurar as molduras. Tirei o alfinete, vou abrir a costura novamente. Passar com o ferro e cortar essa parte que está sobrando. Use o tecido estampado para fazer outra moldura e repita o mesmo processo. Aqui está o trabalho pronto. A frente, essa é a parte que nós chamamos de patchwork. É a frente do trabalho. Agora nós vamos cortar o forro do jogo americano. O tecido, ele é maior. Colocamos o patchwork, que é este trabalho, por cima. E eu vou cortar com uma margem maior para poder acertar depois. Corte também a manta acrílica. Eu vou colocar a manta acrílica embaixo, ela fica no fundo. Eu vou colocar o tecido do forro sobre a manta, observando a sobra ao redor. E o trabalho de patchwork, esse nosso trabalho, eu vou colocar por cima da seguinte forma: direito do trabalho com direito do forro e a manta acrílica por baixo. Vamos agora alfinetar ao redor inteiro do patchwork e vamos costurar.
Depois de alfinetar todo o trabalho, eu vou costurar ao redor e deixar uma pequena abertura para poder virar o jogo americano. Corte os excessos, tendo como referência o tecido floral. Acabei de cortar, ele está todo acertado, a manta por trás, tá? Agora eu dou um pequeno piquezinho ao redor do nosso trabalho para virar melhor. A abertura, que é do tamanho de um punho, eu vou introduzir a minha mão com delicadeza e pegar o tecido para virar o nosso trabalho, deixando a manta por dentro, o patchwork para fora e o forro por baixo. Passe o ferro morno sobre o trabalho. E a abertura, eu jogo ela para dentro, passo novamente o ferro e vou colocar um alfinetinho. Depois, nessa partezinha aberta, eu vou fazer uma costura com linha invisível, com pontinhos invisíveis, quer dizer, fechando este buraquinho. Use as linhas de acordo com a cor de cada figura. Eu vou fazer o quilt geométrico. O que é o quilt geométrico? Eu vou costurar na reentrância dessas figuras geométricas, tá? De modo que a máquina vai bater exatamente na junção. Ele dá esse almofadado, né? E o fundo, observa que ele tem, o fundo está preso ao trabalho na frente. Espero que vocês tenham gostado. O patchwork é um trabalho muito bonito, trabalhar com tecidos e com cor é gratificante. E o mais interessante é que a gente chega em casa e fala, fui eu que fiz.